Bom dia, pessoal. Hoje eu vou falar para vocês, nesse vídeo 2, sobre os vírus de plantas. Então, nós veremos, vamos ver o genoma, como é o genoma, como ocorre a penetração do vírus nas plantas, como é a transmissão, desse vírus de uma planta infectada para outra planta sadia e a interação do vírus vetor-planta. A organização genômica. Então, os fitovírus, eles possuem genes essenciais, de multiplicação e movimentação. Multiplicação do material genético dele, que é de DNA ou de RNA. E movimentação, movimentação onde? Dentro da planta. Quando por exemplo, um inseto coloca eles dentro da planta, ele vai se movimentar, em dois tipos de movimento, o movimento a curta distância e depois a longa distância. O movimento a curta distância é na folha, de uma célula até outra célula, até ele atingir os feixes vasculares. Daí é o movimento a longa distância, porque quando eles atingem o floema, ele vai descer para as raízes e depois já vai subir junto com a água e os nutrientes para os ápices das plantas, tá? Então, isso são são esses genes essenciais que os fitovírus possuem. Então, 85% dos vírus, dos fitovírus, estamos falando aqui só de fitovírus, tá? Só vírus que infectam plantas. São formados de RNA de fita simples, tá? RNA de fita simples. Então, esses vírus não possuem ribossomos, tá? Todos eles, os fitovírus, os vírus que infectam a planta, tanto de RNA quanto de DNA, eles não possuem ribossomos, tá? Todos os vírus. Eles não possuem, então, essa informação para a síntese de proteínas e enzimas para o seu metabolismo energético. Então, tudo vem da célula da hospedeira. E eles também não possuem mitocôndrias, então nenhum fungo humano, qualquer vírus, quer dizer, vírus não possui mitocôndria. Então a energia vem da célula hospedeira também. Então esses genes, essenciais de multiplicação do seu genoma e movimentação, na sua hospedeira. Esse aqui é o exemplo do vírus, tá? Do Tobacco mosaico vírus, que é o vírus do mosaico do fumo. Então, o material genético, então RNA, de fita simples, esse verdinho aqui, envolto de uma capa de proteína. Então, isso aqui tudo é proteína que protege esse vírus. O formato dele, então é um formato alongado, tá? Rígido, alongado, rígido. E essa foto aqui nós temos os sintomas do mosaico do vírus, no fundo. Aqui a partícula viral do Tobacco mosaico vírus. Então, essa capa de proteína, o nome dela é capsídeo, tá? E cada uma é uma proteína, tá vendo? Várias proteínas que se juntam, pequenininhas, assim, nesse formato meio alongado, meio ovalzinha. Cada uma é uma proteína, então ela é chamada de capsômero, tá? E aqui os ácidos nucleicos, que formam uma fita simples de RNA de fita simples. Então, como ocorre a penetração? A penetração dos fitovírus na planta sadia ocorre, principalmente por ferimentos ou através de um vetor, sendo que o principal vetor são os insetos. Mas eles também, então aqui uma mosca branca, que transmite fitovírus para várias espécies de plantas, a poda, os tratos culturais, a capina, aqui mostrando o pulgão preto, tá? Então os pulgões são os campeões de vetores em espécies, de plantas, aqui em laranja. Aqui em videira, o mouse às vezes desaparece. Aqui a poda em videiras, então qualquer tipo de poda ou enxertia vai abrir uma porta de entrada para os vírus. Então a transmissão de plantas infectadas para plantas sadias, então pode ocorrer, então quando se vai fazer uma enxertia, durante a poda, então essa transmissão é mecânica. Então por enxertia,
Um exemplo, lembra da primeira aula eu falei para vocês da tulipa, né, com vírus. Então eles faziam a enxertia, né, através de mudas, enxertia não, de mudas, e essas mudas já eram contaminadas. Então as plantas ficavam cada vez mais, né, definhadas, mais raquíticas, mais pequenininhas, flores menores, mas naquela época eles não sabiam. Então enxertia, o exemplo de laranja, citros, né, que precisa fazer enxertia. Videira precisa enxertia. Toda planta que precisa ser enxertia. Se a planta matriz estiver contaminada, todas as suas mudas provenientes da enxertia estará contaminada também. Então, transmissão desses vírus fitopatogênicos. Então, eles também podem ser transmitidos por semente. Então poucos vírus são transmitidos por sementes. Então, exemplos dele é o mosaico comum do feijão, o mosaico da soja e da alface, tá? Então, o pólen também só podem ter transmitido até através do pólen, tá? Importante em espécies, né, perenes de polinização cruzada. Então, esses dois aqui, que é o da nectarina, e o feijão também pode ser transmitido por pólen. E os principais é esse que eu pintei de azul aqui, ferimento e vetor. Então, ferimento através de desbrota, desbaste, enxertia, né, o principal, podas, etc. E o exemplo é o Tobacco mosaico-vírus, que é o vírus do mosaico do fumo. E o vetor é o principal, eu coloquei letra colorida, azulzinho. Forma de transmissão de vírus. E são vários os insetos que são vetores de vírus. Então, os vetores, né, são a forma mais comum de transmissão de vírus. Então, os insetos constituem os mais importantes vetores de vírus. Então, os principais são, né, insetos e ácaros na parte aérea e fungos e nematóides na parte subterrânea. Então, também temos fungos e nematóides que transmitem na parte subterrânea esses vírus. Então, os principais vetores, então, são os insetos, então, os pulgões, todos os pulgões, cigarrinhas, moscas brancas e trips. Esses são os principais transmissores de vírus, de quê? De uma planta contaminada, né? Uma planta que já esteja infestada, que esteja manifestando sintoma ou não, para uma planta sadia. Então, como que ocorre essa interação vírus-vetor-planta? Então, tem a forma o quê? Isso em relação, né, ao vetor. A forma não persistente. O que significa isso? Transmissão não persistente. Então, o inseto adquire o vírus na picada de prova, né, no parênquima. Então, quando ele vai se alimentar, ele faz uma picada de prova mais superficial. E aí, o vírus, nesse caso, ele vai ficar restrito ao aparelho bucal do inseto, tá? E isso é rápido, nós vamos ver outra tabela. Então, forma semi-persistente. Então, o inseto adquire o vírus durante a alimentação, né, no floema. Ele vai inserir aquele aparelho sugador, né, deles, e vai penetrar nas glândulas salivares. Então, o vírus vai ficar nas glândulas salivares do inseto. E o inseto perde esse vírus durante a equidise. Tá? Então, vai perder durante a equidise. O exemplo disso aqui é o vírus da tristeza dos citros, transmitido pelo pulgão preto. E a forma persistente é a mais perigosa, tá? Todos são, né, que transmite doença, esse aqui até na picada de prova. Então, esse aqui, a maioria das doenças está aqui no não persistente e ele é muito rápido. Então, a persistente pode ser de forma circulativa ou propagativa. Então, circulativa, o vírus circula no corpo do inseto, tá? Ele penetra no aparelho bucal, entra nas glândulas salivares e circula no corpo inteiro. O exemplo é Bemisia tabaci, que é a mosca branca, que transmite o mosaico dourado do feijão. A forma propagativa, então o vírus vai circular e multiplicar no corpo do inseto. O exemplo é o tríplice. Então,
Alguns vai ocorrer a transmissão transovariana para a progênie. Então, ele vai viver, o vírus vai ficar no inseto, no corpo todo do inseto, durante a vida toda do inseto, e alguns ainda passam para os seus filhos, tá? Então, todo local, se ele tiver o vírus, toda planta que ele chegar para contaminar, para se alimentar, ele vai passar o vírus. Então, os tipos de relação. Então, a forma persistente, que é essa última que eu mostrei no último slide, mostra o inseto se alimentando, tá? Nos vasos do floema. Tá vendo? O vaso do floema é onde estão os vírus. Ó, o vírus se movimentando, né? Na planta, para cima e para baixo, tá? Junto com a água e os nutrientes, tá? As partículas virais aqui. Então, o inseto adquire e ele vai passar as glândulas aqui, né? As glândulas salivares, e vai entrar em todo o corpo dele, ó, e vai se multiplicar no corpo do inseto, tá? Então, a forma circulativa são os afídeos, cigarrinha, tríplice e mosca branca. E a propagativa, afídeos e cigarrinhas. Então, todo persistente, os insetos vai ficar aqui no corpo do inseto. Então, o que é a latência? É o período de circulação e replicação do vírus, né, no vetor, ou seja, no inseto. O vírus está circulando e se replicando e se aumentando dentro do inseto. Então, a maioria dos vírus, né, estão localizados no floema, que é o que está mostrado aqui, esses pontinhos pretos, que é o floema da planta, cheio de vírus, que vai se movimentar junto com a água e os nutrientes. Então, por isso, a importância do controle dos insetos para o controle de vírus, tá? Então, as outros dois tipos de relação, a não persistente, né, que é os afídeos e os pulgões. Então, o que acontece? O inseto vai fazer a picada de prova e ele vai só na epiderme. Então, ele vai se alimentar só aqui na epiderme, ele não vai chegar no floema, tá vendo? Aqui seria o floema, ó, esse espaço em branco. Então, aqui o aparelho bucal do inseto, aqui o aparelho bucal, e aqui são as glândulas salivares. Então, na forma semi-persistente, o vírus vai ultrapassar o aparelho bucal e vai atingir as glândulas salivares. E vai ficar mais tempo, então, no inseto. Então, afídeos, cigarrinhas, cochonilhas e mosca branca, tá? Então, o tipo de transmissão. Então, os três tipos, não persistente, semi-persistente e persistente circulativo e propagativo. Então, o período que o inseto adquire o vírus. Então, aqui, ó, em segundos, tá? Só na picada de prova ele já adquire, tá? Então, um dos gêneros que mais causa doenças, né, de viróticas está aqui nesse aqui, que é o potivírus. Então, não tem período de latência, porque ele já adquire, já passa para outra rapidinho. Então, ele retém esse vírus algumas horas, tá? Ele adquire na picada de prova e ele fica retido no inseto algumas horas. O semi-persistente, ele adquire, né, um período mais longo, não tem período de latência também, e ele fica alguns dias. E alguns dias o vírus fica vivo dentro do inseto. O persistente circulativo e o propagativo, né, que é o persistente, a forma que o vírus persiste dentro do inseto, então ele vai o período de aquisição de 15 minutos ou mais, tá? Porque às vezes o inseto demora mais lá na planta se alimentando. Então, o período de latência, aqui é horas e aqui é dias, tá? Ele fica muitos dias em latência. E o período de retenção. Então, aqui o vírus fica horas a semanas lá no inseto. E o propagativo, que é aquele que ele está lá dentro do inseto por toda a vida. E ainda alguns passam para os seus filhos. Então, aqui ó, o exemplo dos afídeos, né, são os pulgões, tá? Que transmite muita doença. Tá vendo que os afídeos está em todos. Todos os três, tá? Não persistente é o 1, semi-persistente é o 2, e o persistente circulativo 3 e o outro é o 4. Então, o afídeo, tá? Que é os pulgões, eles transmitem dos 4 tipos de formas de transmissão. As cigarrinhas também, né, são campeões. Então, os pulgões e as cigarrinhas são os campeões de transmissão de vírus em plantas.
Então, para se controlar, a primeira coisa que tem que controlar é quem? Os insetos, tá? E deletar as plantas, deletar não, né? Tirar as plantas e colocar fogo, porque os vírus não respondem a antibióticos. Então, aqui vai o exemplo dos afídeos, ou seja, os pulgões na folha. Então, eles ficam se alimentando um tempão. E se ele sai e vai para outra planta, ele vai levar o vírus junto. As cigarrinhas, tá? Então, as cigarrinhas são várias espécies de cigarrinha que, né, vários gêneros que transmitem vírus, diferentes vírus para diferentes espécies de plantas. As cochonilhas, tá? O exemplo de cochonilha, a mosca branca e o trips, tá? Que todos transmitem vírus. Novamente, afídeos ou pulgões, mosca branca, né, cigarrinha, focos diferentes, fungos, nematóides, tá? Tem algumas espécies que eu vou mostrar depois para vocês que transmitem vírus. Ácaros, trips, besouro, tá? Transmitem vírus. Então, tipo de relações. Esse aqui está muito parecido com aquela outra que eu mostrei primeiro, mas o que está muito importante aqui que eu quero frisar para vocês é a multiplicação do vetor. Então, multiplicação, o vírus se multiplicar dentro do vetor ou dentro do inseto, né? É nessa aqui, ó, persistente propagativa. Então, ele se multiplica dentro do inseto, tá? Ok, o próximo vai ser o vídeo 3.